Amém, queridos? Então nós falamos na quarta-feira sobre a oração que traz resultados, né? E nós não vamos repetir o que foi falado, só os pontos importantes. Nós falamos aqui sobre como devemos orar. Falamos sobre a submissão e adoração, lembrando as promessas e com súplicas. E depois falamos também do segundo ponto, que foi quando devemos orar. Falamos sobre quando pecamos contra o próximo, quando formos feridos por ter pecado, quando os céus estiverem fechados e não houver chuva e mantimento, e também orar sem cessar. Depois falamos também do terceiro ponto, os benefícios da oração. A oração traz justiça à nossa causa, traz perdão aos nossos pecados e ensina o bom caminho da chuva e mantimento a cada um segundo o seu coração. Falamos também sobre o que Deus faz mediante a oração. Nós vimos o exemplo segundo Crônicas 7,14. Vimos sobre a manifestação com fogo, quando Deus manifestou na inauguração do templo de Salomão, e com sacrifícios com fogo e fumaça, enche o lugar com a sua presença de maneira que ninguém mais consiga entrar, e traz redenção e quebrantamento. E depois fizemos a conclusão. E hoje nós vamos falar sobre a oração como uma prática diária. Então eu gostaria de a atenção dos irmãos nesse sentido de hoje, irmãos, a oração como prática diária. Amém? Mas antes de nós entrarmos aqui nesta apostila, nesse estudo que nós estamos fazendo, nós vamos dar exemplo hoje da oração como prática na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos, na igreja apostólica, na igreja dos primórdios. Irmãos, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, os seus feitos estão no livro de Atos dos Apóstolos. O que eu chamaria esse livro, não só de Atos dos Apóstolos, eu chamaria Atos do Espírito Santo. Porque nós encontramos em todas as páginas do livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva, os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, nós encontramos o Espírito Santo trabalhando no meio da igreja efetivamente. E há uma diferença muito grande, irmãos, que eu gostaria de mostrar para os irmãos em relação à igreja primitiva. Na igreja primitiva, o Espírito Santo ele era ativo. A igreja não tomava nenhuma decisão sem que consultasse o Espírito Santo. Porque Jesus ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vocês o Paráclito. O termo Paráclito é o termo em grego que significa outro semelhante a mim. Então, quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele ia deixar a igreja aqui na terra. Os discípulos e os seus apóstolos estariam organizando a nova comunidade de cristãos, de crentes. Porém, o Espírito Santo foi dado a essa igreja, para que o Espírito Santo desse direção à igreja. Portanto, quando nós lemos o livro de Atos, eu incentivo você a ler Atos dos Apóstolos, e você vai ver em todos os acontecimentos da igreja o Espírito Santo estava presente. Então, na igreja primitiva, o Espírito Santo falava, o Espírito Santo orientava, o Espírito Santo corrigia, o Espírito Santo exortava, porque a igreja tinha o Espírito Santo como um co-participante da igreja. Parece bem diferente de hoje. Por quê? Porque muitas vezes nós não consultamos o Espírito Santo. Tomamos decisões, tanto particulares como também coletivas da igreja, muitas vezes baseadas apenas em dogmas e estatutos, em regimes, e esquecemos de consultar o Espírito Santo.
A igreja estava iniciando. Aquela comunidade era uma comunidade nova. Então não havia a Bíblia escrita como nós temos hoje. A Bíblia é o nosso manual de fé e conduta. Então hoje nós temos a Bíblia que nos dá direcionamento. Diversos assuntos nós encontramos resposta na Bíblia. Naquele tempo não existiam os escritos bíblicos. Portanto, a igreja ela começou e de repente, na primeira pregação de Pedro, após o Pentecostes, foram 3.000 almas que se converteram. Como fazer para organizar uma comunidade de 3.000 pessoas assim, bem rapidamente? Havia necessidades sociais e havia necessidades espirituais dessa igreja. Portanto, o Espírito Santo era consultado em todos os assuntos. Será que nós estamos consultando o Espírito Santo dos nossos assuntos? Tanto nosso particular, como também da igreja. Será que hoje, quais as decisões são tomadas da maneira que nós entendemos, ou com resposta ou direcionamento do Espírito Santo? Então, irmãos, quando falava do Espírito Santo na igreja, a igreja sabia quem era ele. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. E Jesus disse assim: eu vos darei o Espírito, ele ficará com vocês, ele vai orientar vocês, vocês